Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui de um livro maravilhoso. Confesso que estou até emocionado, estava aguardando muito a publicação, né? Então foi assim, não só eu acredito que muitos leitores e leitoras, né? Os números na pré-venda foram assim bem significativos, né? A última vez que eu tinha dado uma olhada estava em 37 mil só na pré-venda. O autor já vendeu mais de 700 mil livros, né? Que é o Salvar o Fogo. Eu trouxe aqui uma reprodução da capa. Vou mostrar para vocês porque eu fiz a leitura no dispositivo Kindle. Então eu trouxe para vocês aqui a capa, né, e o Kindle, né, para mostrar como que é a capa, as cores, enfim, né. Então vamos lá. Para o leitor que leu a obra anterior, né, uma literatura fantástica, assim, uma escrita muito bacana do autor, que foi o livro anterior a esse daqui, fica aquela pergunta para o leitor e para a leitora, né? Será que é possível fazer um livro tão legal, contando que foi contar a história da Bibiana e da Belonísia, né? Será que consegue, né? E a resposta é sim. Salvar o Fogo é maravilhoso, é assim, monumental, tá? Em Salvar o Fogo, assim como na obra anterior Torturado, ele traz um Brasil que o passado ainda assombra, né? O próprio autor falou em entrevista que se deixasse ele escrevendo, né, então estaria muito maior do que está, né? Mas eu digo para vocês que se fosse 600, 800 páginas, ainda assim é muito legal, por vários aspectos. A grande surpresa, tanto para mim quanto para os leitores, vai ser, não vou dar spoiler aqui, né? O livro acabou de sair, mas é que os capítulos são contados por diversos narradores. E por que eu falo que é legal? Porque a partir que ele começa a contar a história, o leitor e a leitora acaba tomando partido desse ou daquele personagem, começa a fazer julgamentos, né? E quando cada um começa a contar a sua versão, vamos colocar assim, né? O leitor e a leitora começa a ver que não é bem assim, começa a entender o porquê do comportamento, né? Então vamos dar um exemplo da família, né? O pai, por exemplo, por que agia daquela forma? Então o leitor, no decorrer da leitura, a leitora vai observar que os pais também foram vítimas também, né? Então acabaram reproduzindo muitos aspectos culturais e na forma de orientação e criação dos filhos, né? Então, lógico, o autor ainda traz um pouco das marcas, né, desse molde que foi feito o Brasil, né? Então isso ventila no livro, né? Traz outros aspectos também dos povos originários, né? Então assim, é muito rico isso que ele traz dessa cultura. Então o leitor e a leitora vai fazendo esse julgamento, e vai vendo o porquê daquilo, né, dessa família. Quando eu vi a capa, eu fiquei curioso para saber assim, então eu falei, era uma mulher e um menino. Aí descobri, tempos depois, que a mulher chamava Luzia e chamava o personagem menor da capa aqui de menino. E no livro também, o nome dele não é falado de pronto, então é chamado de menino também, né? E qual é essa relação da irmã com esse irmão, né? Porque o comportamento, né, o sofrimento e as alegrias dessa personagem, e esse embate com o irmão, né? E depois o leitor vai acabar sabendo que o nome dele é Moisés, né? Então tem um momento que o padre fala Moisés, aí o leitor e a leitora fica na dúvida
se é algum personagem bíblico ou se era o nome dele. Mais à frente vai se descobrir que o nome dele era Moisés. E vai se desenrolando essa trama aí para descobrir a relação dessa família, né? Eu gostei muito de uma parte que o autor fala em relação às palavras da escola, a importância da escola para esse menino, né? Para o Moisés, né? Então ele fala que a descoberta das primeiras palavras começa a entender a alma das coisas. Então é muito rico. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem assim, o quanto é poderosa essa escrita. Tá? Então peraí, vamos abrir aqui, ó, pegar o Kindle aqui salvar o fogo, né? Então vamos lá. Lá na escola, né, ele fala, lá aprendi a ler, escrever e criei gosto por leituras e descobertas. De alguma forma a escola preencheu o espaço das minhas ausências. A ausência da mãe e dos irmãos com quem pudesse compartilhar a convivência da infância. Mais à frente ele coloca também, né? Isso é lindo aqui, ó. Quando aprendi a ler e a decifrar as linhas das letras, sinto esse momento como uma experiência de grande intensidade. Era como nascer outra vez, mas desembarcar num mundo de compreensões e sentimentos que me acompanharia para sempre. Assim, como eu disse no começo, né? Se o leitor e leitora tinha alguma dúvida, e não tem como não comparar, né, depois de uma obra tão marcante quanto foi Torturado, alguma dúvida se Salvar o Fogo ia ser legal, ele já vai descobrir isso logo nas primeiras páginas. A riqueza, a construção do diálogo, a escrita poderosa, né, do autor, ali já dirime qualquer dúvida assim, com relação. É uma grande obra, é um livro maravilhoso e uma história maravilhosa, tá? Como eu disse, né, não vou dar spoiler aqui, vou deixar para que vocês se permitam mais uma vez de se surpreender com esse grande autor, né? Então veio para mostrar que, como eu disse, eu tenho falado, existe muita gente ávida por boa literatura e o autor ele tem proporcionado esses momentos para a gente. Então tá aí, gostei muito de ter lido, um livro aguardado mesmo, e eu acredito que vocês também vão gostar muito. Então só tem a agradecer. Então tá aí, Salvar o Fogo, Itamar Vieira Júnior. Parabéns, obrigado pela oportunidade.